Olá povo, beleza? Meu nome é Álvaro e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre uma função chamada procv. Vou falar de outra coisa também que vai trabalhar junto com o nosso procv, que seria a validação de dados. Tá? Como é que eu vou trabalhar com as duas juntas? Primeiro eu vou explicar aqui o nosso 11º desafio. Tá? O nosso 11º desafio é: qual é o total semestral da despesa, tá? Só que a gente tem a despesa água, energia, aluguel, alimentação e vestuário. Então, dependendo do que a gente escolher aqui, eu deixei uma célula em branco, e é nessa célula em branco que a gente vai fazer a nossa validação de dados. Então, dependendo da nossa despesa, logicamente tem que mudar o total dessa despesa, que ele vai buscar na planilha que já está calculada, tá legal? Então são duas coisas em uma, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vai valer a pena, tá? Vamos começar com a nossa validação de dados, tá? Então nessa célula aqui, ó, que é a célula do C25, eu cliquei aqui em cima dela, eu vou criar ali uma validação de dados. Para isso, eu vou clicar aqui na planilha do Google em dados e depois eu vou aqui em validação de dados. Certo? Abriu aqui no canto direito, vou clicar aqui em adicionar uma regra, o menu suspenso. Dentro do menu suspenso, eu vou pegar aqui, ó, menu suspenso de um intervalo, porque eu já tenho, em vez de eu digitar as opções, né, eu vou falar para ele onde que estão essas opções. Vou clicar aqui nessa opção para selecionar o intervalo de dados. E no intervalo de dados, eu vou selecionar as minhas despesas, que vão desde a água, passando pela energia, aluguel, alimentação e vestuário, né? Apareceu aqui o nome da minha planilha e o intervalo, que é do A3 até o A7. Vou dar um OK. Legal, apareceram aqui, ó, água, energia, aluguel, alimentação e vestuário. Legal, então era isso mesmo que eu queria. Vou dar aqui um concluído. Legal, concluído. Aqui são as minhas regras de validação, vou fechá-las. Aqui, agora um pouquinho mais para baixo na planilha, apareceu aqui uma alça de preenchimento. Nessa alça de preenchimento, se eu clicar aqui, eu vou encontrar aquelas opções: vestuário, alimentação, aluguel e energia. Legal? Eu vou deixar aqui como alimentação primeiro. Tá? E aqui do lado direito é que eu vou começar a nossa função do procv, porque ela vai ter que pegar o total semestral daquela conta que eu selecionei. Daquela conta não, daquela despesa que eu selecionei, da alimentação. Então o da alimentação tem que dar o total de R$ 2.400. Tá? A gente vai fazer isso com a função procv. Tá? Como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos colocar o sinal de igual, vamos colocar aqui o nome da função, que é procv, tudo junto, e vamos abrir o nosso parênteses. Essa função ela consiste em três partes. Tá? A gente vai procurar algo em algum lugar. Como assim? A gente precisa procurar a nossa despesa na nossa lista de despesas. Tá? Então, a minha despesa, a célula que eu vou modificar é a do lado. Então, vou clicar em cima dela. É a célula C25. Tudo depende dessa célula. O que tiver escolhido, selecionado ali, ele vai ter que mudar o meu saldo. Tá? Então, começa com essa célula. Eu vou procurar essa célula, que é o C25. Ponto e vírgula. Agora vem a minha lista inteira, a minha tabela inteira. A minha tabela inteira está aqui, ó. Ela começa aqui em despesas. Eu vou pegar aqui até o meu total, tá? Porque eu quero saber o saldo total, né? O total da despesa. Então, selecionei a tabela inteira. Ponto e vírgula. Quando essa função encontrar o que eu estou procurando nessa lista que eu selecionei, o que eu quero que ela traga de resposta? Qual é a coluna que eu quero que ela traga? Então, na minha seleção, a coluna que eu quero que ela traga é a coluna do total. Tá? Na minha seleção, a coluna do total é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima,
é a 8ª coluna. Então eu vou colocar aqui o número 8, tá? Então eu vou procurar a célula C25, certo? Vou procurar naquela tabela inteira, certo? E quando eu quero que ele traga o resultado para mim, eu quero que ele traga o total. O total está ali na minha seleção, está na coluna 8. Ponto e vírgula. E aí, tem mais um porém dessa nossa função do PROC-V. O PROC-V, a última parte dela, trabalha com duas palavras, é verdadeiro ou falso. Às vezes você vai estar procurando alguma coisa aproximada. Se for aproximado, você precisa colocar aqui, ó, verdadeiro, tá? Ele vai buscar alguma correspondência aproximada que nem sempre na sua tabela vai ter o valor exato. Às vezes é um valor de referência, tá? Não é o nosso caso, então não se preocupe com isso. Agora, nesse nosso exercício, a gente precisa saber o exato, tá? E para você conseguir a referência exata, você coloca falso ali. Você vai digitar falso. Então, só recapitulando o nosso PROC-V. Ó, pode ver aqui por cima, pode ver aqui por baixo, tá? Não tem problema. PROC-V está procurando a célula C25. Por que a célula C25? Porque é na célula C25 que a gente vai mudar a despesa de alimentação, de água e tudo mais. Tá? Então ela está procurando aquela célula ali, está procurando na nossa planilha inteira aqui, na minha seleção que eu fiz do A2 até o H7, e ponto e vírgula. Quando ele encontrar aquela despesa, aquele nome de despesa, ele tem que me trazer alguma coisa. Que eu falei para ele que é a coluna 8, que é a coluna do total. Tá? E ainda coloquei o falso no final, que é para ele trazer a correspondência exata. É isso. Fechamos o nosso parênteses e vamos dar um Enter. Aqui ele trouxe para a gente, ó, a alimentação está aqui com 2.400. Se a gente for olhar lá, a alimentação, o total 2.400. Vamos modificar aqui, ó, em vez de alimentação, vamos pegar aqui aluguel. A gente mudou aqui para aluguel, ele já trouxe para a gente 4.310. Se a gente for dar uma olhada na nossa planilha, o aluguel está aqui com 4.310. E aí a gente vai mudar para água. A nossa última mudança aqui, ó. Vamos colocar a nossa água. Voltou 670. A nossa água é o total aqui de 670. Legal? Então fechamos aí a nossa planilha de acompanhamento do semestre com o nosso 11º desafio, onde a gente trabalhou com a função PROC-V juntamente com validação de dados, né, nas nossas planilhas do Google. Espero que você tenha gostado, fique atento aí aos próximos vídeos e um grande abraço.